você, seja muito bem... Opa, pera aí, introdução errada. Olá, meu nome é Luiz Gustavo, estou aqui hoje pra gente conversar sobre a lição 2 da lição dos adultos que trata de Deuteronômio. Então, se liga no resumeco. Lição de número 2 com o título A Lição da História de Moisés. Tadá! Essa lição vai abordar um pouquinho o que a gente pode aprender com esse grande líder Moisés. Verso para memorizar em 1 Coríntios 10, verso 3 e verso 4. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A lição dessa semana, a lição passada a gente falou do plano de fundo, ali, alguns tópicos principais de Deuteronômio. Essa lição vai abordar um pouco sobre Moisés. Moisés é uma pessoa fenomenal, um exemplo de liderança pra gente. Quando você vai lá em Deuteronômio 1, versículo 1, você já vê ele em destaque. São essas as palavras que Moisés falou. Olha só, a gente vai ver Moisés falando muita coisa aqui e por quê? Moisés está ali repetindo para aquela nova geração algumas coisas que aconteceram no passado. Moisés apresenta a história dos seus antepassados para que o povo não caia nos mesmos erros. Deuteronômio tem como esse objetivo fazer com que nós aprendamos com os erros do passado para não cair nos mesmos erros. Interessante, tem até essa frase maravilhosa da Tia Ellen, que nos diz assim: nada temos a temer em relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Eventos finais, página 72. Ou seja, Moisés está relatando para o povo: olha para a sua história, olha para a cagada que o povo fez e presta atenção para que vocês não façam igual, pois vocês irão herdar a terra prometida. Mas como que era o ministério de Moisés? Êxodo 32, do verso 29 ao 32. Olha só, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Presta atenção no verso 32, que é o destaque de Moisés. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escrevestes. Como que era o ministério de Moisés? Era um ministério de intercessão. Além de ser um grande líder, ele intercedia pelo povo. Esse episódio é a narração do bezerro de ouro. Moisés chega e intercede pelo povo: ó Deus, o negócio é o seguinte, perdoa os pecados deles ou me tira aí do seu livro da vida, porque eu não quero mais fazer parte desse seu livro se o Senhor não perdoar os pecados dele. Esse é um ponto crucial do ministério de Jesus também por nós, porque Cristo intercede por nós pecadores junto ao Pai Celeste. Então Moisés, neste momento, foi um tipo de Cristo para o povo, onde ele intercedeu para que Deus perdoasse o deslize daquele pessoal. Nós vimos agora há pouco o ministério de Moisés, como é que era o ministério de Moisés, e agora a gente vai ver o que Moisés já começa falando para o povo. Deuteronômio, pega ali tua Bíblia, Deuteronômio capítulo 1, aliás, sua Bíblia tem que ficar aberta nele, né, porque ele é o capítulo principal aqui, o livro de estudo é Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Ele conta um pouquinho aqui a história, mas eu vou dar ênfase no verso 3. Deuteronômio 1, versículo 3. Sucedeu que no ano quadragésimo, do primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Antes, está falando aqui sobre o que aconteceu em Cades Barneia. E aí fala que no ano quadragésimo, que ano quadragésimo? 40 anos depois que o povo saiu do Egito, Moisés estava falando novamente. 40 anos depois que o povo foi vacilão, essa que é a palavra certa, que foi vacilão ali para entrar em Canaã, Moisés está repetindo para a sua nova geração, para a nova geração daquele povo, qual foram as mancadas que eles deram. Moisés refresca para eles: Deus lá atrás disse que cada dia por um ano, do tempo que os espias ficou na terra, demoraria o tempo que essa geração seria destruída. Então, 40 anos depois, porque os espias ficaram 40 dias, Moisés fala para o povo novamente.
relembrando o que aconteceu 40 anos atrás. Então Moisés aqui foi como se fosse um profeta, porque ele falou lá atrás, Deus deu a visão para ele lá atrás, deu a mensagem para ele lá atrás, e ele relatou e viu isso se cumprir. Muitas vezes Deus nos mostra avisos e nós ignoramos. Muitas vezes Deus nos manda mensagens de arrependimento e nós ignoramos. E passa-se o tempo e nós não aprendemos nada com as nossas falhas. Moisés também, além disso, ele promove aqui uma bênção para o povo. Falou que o povo se multiplicou. E por se multiplicar, Moisés teve que fazer o quê? Teve que conseguir mais líderes. Um bom líder sabe quando ele precisa de ajuda. Um bom líder sabe quando ele precisa de ajuda, e Moisés sabia. Deuteronômio 1, versículo 13. Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças. Moisés, mais uma vez, estava falando o quê? Que lá atrás ele deixou pessoas responsáveis por certa quantidade de pessoas para que ninguém ficasse sobrecarregado. Moisés sabia, seguindo o conselho do seu sogro, que se continuasse tudo para ele, isso não ia dar certo, mostrando o espírito de liderança que ele desenvolveu. E apesar dos erros do passado, Deus ainda abençoou aquele povo para que fosse multiplicado. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Os seus erros do passado não impedem as bênçãos futuras de Deus, desde que você se arrependa e viva uma nova vida. Prestou atenção? Vamos continuar aqui então. E aí ele relata o ponto crucial do capítulo 1. Ele relata o vacilo que a galera deu. Moisés fala o seguinte, lá atrás, muito lá atrás, Deuteronômio 1, do 20 ao 46 relata isso. Lá atrás, os seus pais não entraram na terra prometida porque duvidaram da palavra do nosso Deus. Agora vocês não façam isso também. Lá atrás mandamos 10 espias, na verdade 12 espias. E desses 12, 10 falaram negativamente e desencorajaram o povo a tomar o que era deles por direito. Primeiro ponto desse vacilo do povão. Eles duvidaram da palavra de Deus. Eles viram todos os milagres, e Moisés relata isso aqui no texto. Eles viram tudo que Deus fez. O mar se abrir, antes do mar se abrir as pragas, o maná, viu a água saindo da rocha, viu as águas amargas vigarem doce, viu os codornizes. Cara, viram de tudo. E chegou na hora do vamos ver, eles amarelaram. Eles não confiaram em seu Deus. São as pequenas coisas diárias que nos preparam para as grandes coisas futuras. Então, se hoje eu e você não desenvolvermos fé no que Deus tem feito por nós, quando chegar o momento de exaltarmos essa fé, de mostrarmos para todo mundo a nossa fé, provavelmente a chance será menor de conseguirmos fazer isso bem feito. Porque nós não estamos conseguindo apoiar a nossa fé em Cristo todos os dias. A mensagem profunda da vida de Moisés é que todos os dias ele falava para o povo e o povo ignorava. E Moisés falou para a nova geração, gente, presta atenção, por favor, não faça isso não, tá? Porque senão vocês não vão conseguir alcançar o objetivo de Deus para a vida de vocês, que é uma vida melhor, que é uma vida transformada, que é tomar posse das bênçãos que ele já deixou reservada para nós todos. Para concluir essa ideia aqui, abra a tua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, nós vamos ler o verso 8 e o verso 9. Talvez você esteja passando por alguma situação complicada e você não está conseguindo entender o que Deus está querendo te mostrar. Mas isso pode nos ajudar. O povo não entendeu a dificuldade, qual era o objetivo de Deus com aquela dificuldade da terra de Canaã. O povo era grande, as cidades fortificadas, mas Deus queria exercitar naquele povo a fé deles. E olha aqui, Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O mistério de Deus para a nossa vida é tremendo. A gente não sabe o que Deus pretende para nós. Mas nós sabemos que tudo o que Deus faz é para que nós façamos a nossa fé ser mais firme em Cristo Jesus. Eu quero desejar a você que você seja firme em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que Deus o preparou para algo, talvez não neste mundo, mas a vida eterna já está garantida. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus.
Eterno Deus, soberano Senhor, graças te damos porque o Senhor nos mostra através do Deuteronômio que os erros do passado podem nos ajudar a não cair novamente e a mudar completamente nossa rota. O Senhor também nos mostra que através de Moisés, um dos nossos papéis é interceder pelo povo. O Senhor mostra também o papel fundamental de um líder, de saber difundir a tarefa para cada pessoa, mas principalmente, o Senhor nos mostra que o Senhor deseja que nós confiamos plenamente em Ti. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí, destaca pra gente aqui nos comentários o que você aprendeu com esse vídeo e o que mais chamou atenção. Será que foi a liderança de Moisés ou será que foi o plano de Deus para nossas vidas? Escreve aqui pra gente saber o que você tá pensando. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas redes sociais. Um forte abraço a todos e até a próxima.